É bom saber que nós servimos o verdadeiro Deus, né? E que quando você analisa Ele, realmente analisa o que Ele fala na Bíblia e tudo, e pensa muito bem. Você pode até passar por momentos difíceis de não entender algo aqui ou ali, mas se você tiver paciência e estudar, você percebe que o Deus da Bíblia faz sentido. Na verdade, quando você chegar a essa conclusão, ele faz tanto sentido que você percebe que não necessita procurar a sabedoria de outras religiões. Você pode até pegar um livro aqui ou ali para entender o que as pessoas falam, mas na maioria dos casos, especialmente as antigas religiões, era algo muito superficial. Tipo, eu existo aqui nessa região, nessa terra aqui, com o meu povo, minha língua, e nós precisamos de frutos e de gado para nós não morrermos. E tem uns outros povos por perto que são basicamente nossos inimigos. Então, nós precisamos chamar os deuses da nossa terra para nos proteger, para produzir frutos, e precisamos fazer o certo, honrá-los para que eles queiram nos abençoar em vez de nos amaldiçoar. E quando você estuda a Bíblia e você vai para a arqueologia e você vai para esses lugares onde você encontra os templos deles, santuários, os ídolos, etc., você percebe que é só isso. Eles podem até falar sobre algumas coisas da vida depois da morte, mas principalmente não é o foco. Não é o foco, é algo muito temporário. É tipo, eu vou para esse Deus, eu quero que minha esposa tenha filhos, então eu vou para esse Deus, eu peço que ele dê filhos, algo assim. E é isso, eu quero uma família forte, eu não quero morrer na guerra, blá 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 blá. E é isso, não pense mais nada. E tipo, e depois da morte? Não tem muito pensamento sobre isso, não tem. O Velho Testamento lida com coisas depois da morte, e, na verdade até fala sobre a ressurreição, porém esses falsos deuses não têm essa ênfase. E eu vou falar para vocês não percebem que isso está acontecendo nas igrejas hoje em dia? A mesma coisa? Por que muitas pessoas vão para a igreja? Prosperidade? Libertação? Pessoas, eu conheço pessoas que vão para a igreja porque querem casar, querem as bênçãos de Deus para um bom casamento. É só isso, realmente não tem nada além disso, não tem outro alvo. Quem quer sucesso no seu trabalho? Quer dinheiro? E a ideia, eu vou para Deus, eu vou fazer a minha parte, é um tipo de negócio, vou negociar com Deus e em retorno Ele vai abençoar a minha empresa, vai abençoar a minha família. Então, a superficialidade desses povos que adoravam ídolos é a mesma superficialidade que está penetrando novamente as igrejas hoje em dia. E o cristão verdadeiro, isso para ele é nojento. Você quer vomitar, tipo, você está querendo negociar com o Deus eterno, que pode jogar seu corpo e sua alma no lago de fogo, e você só vê ele dessa maneira? Não, amém? Não, Rubia está querendo participar, isso é bom, mas não, por favor, não. Mas existe isso. Você pode ver aqui, nas páginas 6 e 7, eu não vou explicar tudo para vocês sobre esses falsos deuses, mas todos esses nomes aqui são os falsos deuses principais mencionados na Bíblia. Temos aqui o nome, os adoradores,
pelo menos uma referência e a descrição desses deuses. Por exemplo, o primeiro deus aqui, Adrameleque. Adrameleque era o deus dos Sefarvitas. Tem uma referência para esse deus em 2 Reis, capítulo 17, e ele era o deus do sol. Então, esse povo provavelmente enfatizava: precisamos do sol para as nossas plantas, para o fruto, para os legumes, etc. Então, eles adoravam esse deus inventado, Adrameleque. Adrameleque. Tem próximo aqui, Amon, o povo de Tebas, ou Nó, no Egito. Ele também era o deus do sol, o deus principal de Nó, também adorando o sol. Anameleque, deus da lua, né? Azerá, dos cananeus ugaríticos. Tem várias referências, na verdade 36 vezes esse deus Azerá mencionado na Bíblia. Consorte de El, talvez a rainha dos céus, uma expressão na Bíblia, a rainha dos céus, então uma deusa, né? Polo de Azaré, o bosque. Quem já percebeu no Velho Testamento, Deus falou: não pode colocar uma árvore nesse lugar, perto do altar, etc. Porque esse Deus aqui, eles usavam um polo, um haste, uma vara no chão para adorar esse Deus. Marcou o lugar de adorar esse falso Deus. Então Deus falou: vocês não vão fazer isso. Também outro Deus aqui, Azima, o povo de Amate, ou da Síria, adorava esse Deus, ou deusa, na verdade, a deusa do destino. Também Astarote, aqui, a deusa dos sidônios, dos cananeus, dos fenícios, e essa deusa era a deusa da fertilidade, enfatizando isso. Então, para nós, e para o antigo Israel, os poucos que não entravam no politeísmo, o nosso Deus não é somente dedicado a uma coisa: eu vou dar fertilidade para vocês, ou eu vou proteger vocês na guerra, ou eu sou o sol, eu sou a lua, e blá 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 blá. Para nós, Deus é um só, o Criador de tudo, e Ele é onisciente, Ele sabe de tudo, e onipotente, Ele é todo-poderoso, Ele não é limitado. Nós não precisamos, então esse Deus vai nos ajudar aqui, mas precisamos de outro Deus. Você pode até ver na Bíblia, quando a Babilônia entrou na terra de Israel e levou o povo, colocou outros povos em Canaã, onde Israel estava, mas eles tiraram Israel, e o povo sofria. Então os babilônios falaram: olha, os deuses dessa terra a gente não compreende, precisamos pegar alguns dos judeus e colocar de volta para podermos compreender os deuses da terra de Israel, de Canaã. Então eles estavam pensando: cada região tem seu próprio Deus e precisamos honrar esse Deus e blá 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 blá. E para nós não é desse jeito. Você precisa de ajuda no seu casamento, você vai para o mesmo Deus. Fertilidade, você vai para o mesmo Deus. Você precisa de dinheiro, o mesmo Deus, porque Ele é o Criador de tudo. E ao mesmo tempo, nosso Deus não funciona desse jeito. Nosso Deus não é um tipo de Papai Noel, e você vai para Ele com todos os seus pedidos: Deus, por favor, isso e aquilo. Não, Ele é, posso falar assim, Ele é Deus. Vocês estão comigo? Ele é Deus. Como a Bíblia fala, Ele é santo, santo, santo. Ele é tão separado de nós, e ao mesmo tempo Ele quer interagir e nos influenciar. Ele quer a nossa adoração, Ele quer um relacionamento. Ele quer que a gente tenha pensamentos que não são simplesmente superficiais e temporários. Ele quer que a gente tenha pensamentos eternais ou eternos,
que a gente pense além de hoje, ou além da manhã, mas que a gente pense sobre o fim dos dias, sobre o novo céu e a nova terra. E por exemplo, o milênio. Por que ele fala sobre o reino aqui na terra? Por que Jesus dá tantas parábolas sobre esse reino terrestre dele aqui? Porque ele quer que a gente se prepare para aquilo. Porque aqui é passageiro, aqui é temporário, aqui não vai durar. A gente fica tão preocupado com, por exemplo, rugas na pele. Pessoas passam mal, jovens passam mal por ter espinha na pele. Não querem nem ir para a escola ou para o culto na igreja por causa disso. A gente fica preocupado se alguém souber que você não tem tanto dinheiro. A gente quer esconder, então a gente compra celularzão, escondendo a nossa pobreza, parcelando até 2050, né? para poder ter aquilo. E o foco. E era o mesmo problema dessa idolatria, mesma coisa. Cada Deus para cada problema temporário. Né? Agora, nós chegamos aqui nesse outro Deus, Baal, né? Baalins, ou tem o nome Haddad, mas adoradores sírios, fenícios, cananeus e filisteus. E, infelizmente, Israel foi atrás desses deuses, né? E ele era, principalmente porque existe o que eu falei para vocês, o enoteísmo, que é politeísmo enfatizando um Deus. E os Baalins tinham Baal, esse Haddad, e tem uma confusão sobre os nomes, porque os arqueólogos nem sempre concordam, mas esse principal, ele era o Deus da tempestade. E você pode ver aqui no livro de Jeremias a influência desse falso Deus, que eu mostrei para vocês no livro de Deuteronômio. Atrás desses falsos deuses eram demônios. Olha que Jeremias, capítulo 1, a Bíblia nos diz... capítulo 1 não, eu falei errado. Jeremias capítulo 19, Jeremias capítulo 19, versículo 5, diz o seguinte: porque edificaram os altos de Baal para queimaram seus filhos no fogo em holocaustos a Baal, o que nunca lhes ordenei, nem falei, nem me veio ao pensamento. E é incrível como o povo que tinha o verdadeiro Deus, os 10 mandamentos, o tabernáculo, a presença de Deus dentro deles, e ainda esse povo conseguiu ir atrás da idolatria de tal forma que sacrificava seus próprios filhos em holocaustos. Mas a gente vê hoje até pessoas da igreja querendo um aborto, matando seus próprios filhos, justificando de uma forma ou outra. Mas pode. É só feto, né? Não é bebê de verdade, não nasceu ainda. E é triste isso, irmãos, mas está acontecendo. Está acontecendo mesmo. Essa mesma idolatria, só que de formas diferentes. Nós podemos ver em 1 Reis, capítulo 18, 28, para chamar a atenção desses deuses, quando não ouviam as orações deles, que eles tinham flagelação, eles estavam se afligindo até com chicotes, sangue caindo no chão, tentando mostrar: olha, estamos sérios aqui agora, vem para nós, nos ajude, ouça as nossas orações. E Deus nunca fala isso. Inclusive, no Novo Testamento, Deus mostra que fazendo jejuns, esse tipo de coisa, não é necessariamente errado, mas se você achar que Deus vai escutar mais a vossa oração porque você está causando sofrimento, você está errado. Deus não deseja nem exige sofrimento. Não faz parte da verdadeira fé.
do cristianismo, da Bíblia. Precisamos passar por muito sofrimento, mas ele não diz em lugar nenhum da Bíblia, você tem que sofrer, você tem que causar seu próprio sofrimento. Mas existe até hoje, existe um grupo até de pessoas no Iraque, uma certa religião, eu acho que é uma semana ou um dia lá, eles vão cortando a pele até das crianças. Você pode ver um monte de sangue no chão, saindo da pele das crianças, dos bebês, porque eles cortam os bebês, eles cortam seus corpos, eles tiram as camisas, eles cortam todas as costas, tudo. É horrível. Até hoje isso existe. Até hoje. Tentando mostrar algo para o Deus deles. Né? E é triste, mas existe até hoje. Tem outros deuses aqui, Castor e Pólux, que eram deuses dos moabitas, dos gregos, não dos moabitas, dos gregos. Você vai até ver no livro de Atos, no Novo Testamento, um navio que tinha uma vela e tinha o símbolo desses deuses, e nos dias de Paulo. Também Quemos, que tinha sacrifício humano, Dagon, que era o deus do pão, trigo. Muitas pessoas falam que esse era o deus do peixe, ele tinha corpo de homem e parte de peixe, mas existe uma discussão que talvez não fosse assim, e alguém tinha pintado algo, feito algo e o povo confundiu. Mas enfim, vamos continuar. Tem Moloque aqui, Sekut, Kium, dos babilônios, e tem Manate, tem Mercúrio, tem Merodach, Milcom, Nebo, Neustã, que esse Neustã aqui era a serpente de bronze. Lembra quando o povo de Israel foi picado pela serpente por causa da rebelião, e Deus deixou as serpentes entrar, e Deus falou para Moisés, então você pode fazer uma serpente de bronze, colocar numa vara, e o povo só precisa olhar, eu vou sarar. Por quê? Deus estava mostrando, olha, só por olhar, pela fé, eu vou salvar. Isso representava Jesus, só por olhar para Jesus que morreu por nós, podemos ser salvos. João 3. É só que infelizmente depois disso, o povo criou um ídolo disso, dizendo, essa serpente é nosso Deus, Neustã. Então Deus falou para eles destruir, ou eu acho que Moisés falou, vamos destruir esse negócio. Tem Nergal aqui, Nibaz, Nisroque, Deus da agricultura, Rainha dos céus, Inanna, deusa da fertilidade, Fortuna, Gade, o bezerro de fundição, que Israel mesmo criou isso através da influência de Arão, Júpiter, Zeus, né? Rimon, Sucote, Benote, Tamuz, Tartarque, né? E você pode ler as passagens, você pode ler as descrições, mas realmente uma coisa triste, porque a Bíblia menciona tantos deuses, porque infelizmente o próprio povo de Deus foi atrás desses falsos deuses, cometia um monte de imoralidade, cometia sacrifício infantil, ignorava a Deus, construía templos, altares, como eu falei, até Salomão estava fazendo isso, algo muito, muito triste. Então, a religião, a fé que Israel introduziu para nós é a fé monoteísta, mas o povo, a maior parte do tempo, era politeísta. Uma coisa incrível, mas era isso.